Quanto vida tem coragem de falar bem? A igreja fica atenção. Deus vai te cobrar, né? Cuidado. Amém? Estou brincando. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo na carta do apóstolo Paulo. Um livro que todo mundo conhece, Filemão. Fala assim, agora. Mas você não esperava, o irmão vai achar que você vai ler aqui no quadro. É na televisão. Filemão, capítulo de número 1. Quem achou diz amém? Mas estão procurando? Aqui, eu estou aqui. Hoje em dia não precisa mais ficar procurando. Graças a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 13. Eu bem, Filemão, capítulo 1, do 13 em diante. Eu bem quisera conservar comigo, para que, por ti, me serviste nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesse para sempre, não já como antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Amém? Os irmãos que estão de pé podem se sentar. Os irmãos que estão sentados podem se sentar. Glória a Deus. Paulo era um apóstolo, mas pela essência, né? Não de uma forma especificamente direta, mas indireta, voluntária. Por quê? Porque 3 anos é exatamente o período que os discípulos usaram para se tornarem um apóstolo. Jesus começa o ministério com 30 anos, e com 33 ele encerra. E os discípulos então começam e termina com exatamente 3 anos. Teve a oportunidade de agora defender o que aprenderam, mas havia uma nostalgia. Paulo defendia o Evangelho com mais eficácia, batia diretamente na ferida, sem medo de causar transtorno. Porque o problema é bater na ferida e não ter um remédio para curar. Mas quando se tem um bálsamo, você pode bater na ferida, porque você sabe como curar. E Paulo sabia. Paulo não só batia, mas curava. E Paulo, sendo prisioneiro de Jesus Cristo, ele encontra um certo cidadão chamado Onésimo. Onésimo vinha de uma trajetória fugitiva. Ele fugia de Filemão, que era o seu senhor. Filemão era um filho na fé de Paulo e era um senhor, tinha seus termos e tratava com rigidez. Após ter aceitado o Evangelho, não havia se deixado levar totalmente pela essência do Evangelho. Ainda mantinha ele, de uma forma bem rígida, a maneira de tratar o criado, como se fosse alguém inútil, que de nada valia, não tinha proveito nenhum. E Onésimo tentando fugir daquela tirania, encontra-se com Paulo, que era um prisioneiro de Jesus Cristo. E Paulo, logo nas suas prisões, consegue ganhar Onésimo para Jesus.
E então escreve uma carta recomendando a Filemão que recebesse agora aquele cidadão, mas não como um cidadão inútil. O que não haveria nem necessidade de Paulo fazer aquelas recomendações. Isso não digo nem no sentido de sermos pessoas evangélicas. Não. Antes de sermos evangélicos, somos seres humanos. E como seres humanos, temos a obrigação de reconhecer todos os seres humanos como criatura feita por Deus, seres humanos, filhos de Deus. E por esse motivo, eu não precisaria ir mais adiante, e nem em busca de um outro motivo, para dizer que a essência deveria ser algo que deveria estar à flor da pele. Algo que certamente despertaria em sua automatização, num sensor automático, o amor, o prazer, a satisfação, o cuidado de você receber alguém como um ser humano. E como ser humano a gente se cuida, a gente se ama uns aos outros, a gente preza uns pelos outros, a gente quer o bem uns dos outros, porque somos seres humanos. E como seres humanos que somos, temos a essência de Deus, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso eu estou me referindo no sentido natural e físico. Alguém que, por sua vez, ainda não foi alcançado pelo lamento de Cristo, mas que, por sua vez, também não tem a sua consciência cauterizada pelas suas ações de fazer ou desfazer, baseado nos seus motivos, causas e razões, de simplesmente se defender pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Na realidade, não existe defesa para te defender quando você faz aquilo que é errado. Não, muito pelo contrário. Errado nós já somos, irmãos, a partir do momento em que pensamos em fazer aquilo que é certo. Jesus falou, por mais que tentais fazer aquilo que é certo, seremos sempre chamados de servos inúteis. E isso é sobre os olhos de Deus. Porque a sua justiça para Deus é um trapo de imundícia. Como pode ser isso? É porque a sua justiça está fundamentada na sua vaidade. Em outras palavras, trocando por miúdo, é fazer e mostrar aquilo que acabou de fazer. É falar em céu aberto as ações que você acabou de realizar. Isso foge do padrão bíblico e vai na contramão da vontade de Deus. Então Paulo escreve uma carta para Filemão para receber Onésimo como seu novo companheiro em Cristo Jesus. E que receba Filemão como se estivesse recebendo alguém que, por sua vez, até outrora era inútil, já não era mais um inútil, agora é um companheiro da fé. Essa é a essência que, na maioria das vezes, estamos em falta. É a forma de filtrar a visualização de pessoas e pessoas. É se achegar a quem tem como retorno e desprezar aquele que não tem como retorno, mas precisa do mínimo que você tem para que no mínimo venha a ser abençoado. Na medida com que às vezes você se aproxima para pegar R$500 de um, existe alguém que está abaixo de você que só precisa de R$1 para comer um pão. E a diferença está nas suas atitudes, nas suas ações, de às vezes não se aproximar daquele que precisa de você, mas daquele que não precisa. E na grande realidade nós acabamos nos vendendo não pelaquilo que certamente nós deveríamos nos prostrar, mas nos vendemos pela nossa falta de essência e pela falta de caráter espiritual e evangélico que deveríamos ter. Então, quando Paulo, por sua sinceridade, ele escreve para Filemão, ele tenta despertar em Filemão a consciência dele que estava cauterizada. E o que é consciência? O eco da voz de Deus escrito na tábua do coração. Quando você não tem Jesus como Salvador da sua vida, como Redentor, como justificador das suas causas, como alguém que vai diante de você, vai mais longe por você, alcança o que você não pode alcançar, você tem a sua consciência que é o eco da voz de Deus, é algo que está soando na sua vida, que certamente, se você cauterizar, você deixa de fazer aquilo que é certo para fazer o que é errado. Você passa a viver se justificando pelaquilo que é errado, porque você não tem a capacidade de fazer o que é certo, mas não reconhece que o que você faz está errado. Procura alguma coisa para justificar, para que você nunca possa ser condenado pela sua consciência, porque cedo ou tarde ela vai te acusar, estando ela cauterizada ou não. Deus, por sua vez, vai abater
Eu lembro que um certo cidadão chamado Freud, ele fazia uma comparação, devido à sua experiência por intermédio de muito estudo e muita pesquisa. Ele dizia: a diferença que existe entre classe social não é simplesmente pela educação ou pelo fato de ter ou não ter. Na grande realidade, o mocinho passa a deixar de existir e o vilão passa a existir da seguinte maneira: faça o rico tornar-se pobre, tira da mesa dele tudo que ele desperdiça e depois tira tudo que é necessário para a sua alimentação. E você vai ver que no decorrer dos seus desesperos não vai haver mais hábito vaidoso de alguém que senta a uma mesa, come o que tem vontade e o que não tem manda jogar fora. Isso é porque está sobrando. Tira da mesa dele e ele vai lutar como se fosse um bicho para tentar comer alguma coisa. Vai se igualar talvez a qualquer classe social. Isso aí é um teor básico. Faz sentido? Na teoria faz. Alguém que, por sua vez, observou o comportamento humano e viu que, infelizmente, dele muita coisa não se pode esperar. Mas existia alguém que, por sua vez, era um seu discípulo e admirava com o seu conhecimento, mas infelizmente foi obrigado a discordar, que foi José. Ele dizia assim: olha, eu respeito, aprendi muito com você, mas eu já tive exilado nos campos de concentração e lá eu vi velho deixando de comer para alimentar criança, adolescente tirando o seu cobertor para colocar em cima de velho deitado no chão que estava entregue à morte. Então essa essência, ela existe. Esse calor humano, ele existe dentro de nós. A questão é saber como encontrar, como voltar aos tempos primitivos, aos tempos priorizados, como alcançar a essência de Deus, como ser naturalizado, imagem e semelhança de Deus, como estar na perfeita vontade de Deus, fazendo aquilo que é certo, amando o seu próximo como a ti mesmo, dando por ele a sua própria vida, se possível for, emprestando para ele aquilo que está sobrando, ou se possível até dando para ele aquilo que certamente na sua vida tem utilidade, mas está em sobra. Pegaram uma certa feita um indivíduo e colocaram em um certo pavilhão, e isso faz-se até os dias de hoje, e disseram uma verdade mentirosa para ele: fica aqui, de certo em certo tempo, aqui desce um anjo. Quando esse anjo desce, as águas se movimentam. Quando as águas se movimentarem, pula no tanque, que o anjo te cura. Na realidade, ele sabia que ele não tinha possibilidade nenhuma de alcançar uma cura, mas para não ser um peso na vida de pessoas que não queriam se comprometer com o calor humano, com o amor, ele preferiu estar ali, mesmo acreditando que ele nunca sairia dali, pois já estava há 33 anos, mesmo acreditando e aceitando que ali ele morreria. Ele aceitou, sabe por quê? Porque ele sabia que era um peso na vida das pessoas e as pessoas não estavam aptas para levar a dor uns dos outros. E até os dias de hoje. Isso até os dias de hoje. Nós não estamos aptos para nos confraternizar com a tristeza de alguém. Mas quando é para se confraternizar com a esperança, com a alegria, nós estamos aptos. E aquele camarada ficou lá por 33 anos, esperando o movimento das águas. Se caso acontecesse, ele, por ter deficiência na perna, nunca podia correr até o tanque. Ele disse em seu discurso com Jesus que sempre que ele ia, descia antes dele. Sempre que ele ia, descia antes dele. É claro de que, olha, nos dias de hoje, vamos nos reunir, vamos colocar ele para lá,
e a gente integra. Naquele pavilhão tem vendedor ambulante, tem pessoas que vendem comida. A gente faz um pacote, deixa dar comida para ele todo mês, alimentar, a gente paga todo mês e ele fica longe, não atrapalha o nosso progresso. Irmão, quer ver um progresso melhor do que você olhar para o ser humano cheio de machucado, cheio de enfermidade, cuidar dele, tirar a enfermidade dele e colocar ele uma pessoa com essência, com moral nesse mundo que, por sua vez, irmãos, já não espera mais nada da gente? Progresso é isso aí, irmão. Você acha que está progredindo, trabalhando? Isso é uma necessidade. Você acha que está progredindo, ganhando promoção? Isso é uma vaidade. E qual é a melhor necessidade que a gente tem? É de você certamente cumprir com as suas obrigações, levar o que precisa levar para dentro da sua casa e pedir a Deus que nunca deixe faltar o pão de amanhã. E Deus, por sua vez, não vai deixar, porque a Bíblia diz que fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Glória a Deus. Então, no tocante a isso aí, você pode ter certeza que isso não vai faltar. Mas a questão é que não é só isso que você quer. Se você chega numa empresa, você chega como funcionário, você quer ser encarregado. E se puder ainda, você quer ser o sócio. Porque isso é para a sua vaidade, não é porque Deus quer na sua vida. O que Deus quer na sua vida é que você ganhe muitas almas para o reino de Deus. É que você anuncie o ano da libertação. Você resgata as pessoas que estão no inferno, cura os enfermos, dá vista ao cego, abre as portas dos céus, implanta o reino de Deus na terra. Bota a guerra contra Satanás e principados que estão na face da terra. Dá fim ao reino da maldade. É isso que Deus quer, mas isso você não quer, porque isso não está relacionado, entranhado nas suas vaidades como ser humano. A sua consciência não se apegou à necessidade que nós temos de produzir discípulos através das nossas aflições em Cristo Jesus. Aquilo que era para estarmos fazendo é o que a gente procura justificar com a nossa negligência. E a gente tenta enganar quem? Nem a gente mesmo, a gente engana. Eu lembro que uma vez eu estava no mercado, eu lembro disso até hoje. Aí minha esposa lá, meu filho. Aí eu sempre gostei de comer no mercado. Aí sempre deixava o pacote lá para não pagar. Aí de repente eu ouvi uma voz que soou no alto-falante: atenção, senhores clientes, queiram não violar as mercadorias que estão no interior da loja. E minha esposa estava lá, me olhou de cara feia. Eu falei para ela: já estava aberto. Tentei me justificar com uma mentira, não estava aberto. Eu abri aquele chocolate comigo todinho. Quando vocês fizeram isso aí também? Vocês têm que tomar vergonha da cara de vocês, né? Eu tomei. Isso é um ato de fazer aquilo que é errado e tentar justificar. Não existe justificativa por quê. E eu sabia que eu estava errado, porque a minha consciência não está morta. Jesus estava falando na minha consciência: você quer enganar quem? Eu falei: não, só quero sair desse momento complicado aí, depois a gente vê o que pode fazer. Mas não foi, na verdade, a princípio, o que me incomodou não foi a minha consciência, foi aquela voz que soou lá do alto-falante. Aí despertou a minha consciência. Depois eu olho para a cara da minha esposa e ela com a cara feia, olhando para mim. Ainda tentei me justificar com ela. Falei assim: tu ainda é hipócrita, tu está errado e está tentando se justificar. Eu falei: vou estar sempre fazendo isso aí até o senhor correr. Graças a Deus que o pai é bom. Estou brincando. Os irmãos pararam, né? Deus está vendo. Então, irmãos, nós temos a nossa consciência, que é ativa, e nos coloca diante de uma situação meio que complexa. E quando a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que é correto, a gente pesa na balança e vê se vai valer a pena. Porque uma das pessoas que tem que ser beneficiada
sincero com as nossas ações, somos nós mesmos. Se isso não acontecer, é difícil. O próprio Senhor falou que se alguém te convidar a andar uma milha, você vai andar quanto? Se alguém te der um tapa na tua face direita, o que você faz? Quem faz isso? O primeiro que faz, quando você levantar, vamos lá, vamos começar lá atrás até a frente. Nossa, ele se levantou. Mas é interessante, isso é questão de prática, de vida. Ele falava baseado naquilo que realmente, cedo ou tarde, ele precisaria testificar. Quando ele estava sendo julgado, ele responde, mesmo diante dos seus algozes, ele é engolfado pela questão de pergunta. Ele responde à altura. Ele ganha um tapa na face. Então ele diz: pô, se eu falei o que é errado, dá testemunho. Mas se eu falei o que é certo, por que tu não pratica? Essa é a outra face. Sabe por que você não fez? Não que tenta te justificar, porque não adianta. O pai está batendo no filho. Ele pode não saber porque está batendo no filho. Ah, mas o filho sabe porque está apanhando. Sempre tem motivo para ele estar apanhando. Sempre tem. Aí você fala: está batendo por isso, por aquilo. Ih, rapaz, nem sabia disso aí. Sim, cara, então calma aí, eu ia te dar 10 chineladas, agora eu vou te dar 20. Então, essa é a questão. Às vezes ele nem sabe porque está batendo, mas a gente sabe porque está apanhando. É toda hora ele está aprontando. É toda hora. Amém ou não amém? E o interessante é que quando nós estamos a critério da nossa consciência, nós temos a oportunidade de viver uma essência mais eficaz, com mais resultado, com mais prioridade. A Bíblia diz que a prioridade não é comidas nem bebidas, mas sim justiça no reino de Deus. Se eu falar por aí, se eu entrar por esse caminho, né? Não há necessidade. Mas, deixando bem claro para os irmãos, uma certa mulher, ela chegou até Jesus. Ela tinha mulher de Zebedeu, vou fugir de memória o nome. Mãe de Tiago e João, mulher de, enfim, esqueci o nome dele. Ela faz um pedido para Jesus, dizendo: olha, eu tenho um pedido para lhe fazer. E Jesus fala: olha, que os meus 2 filhos sentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os 10 discípulos que estavam ali se conturbaram, não gostaram. Mas Jesus falou: olha, outra coisa você pediste. Porque estar à direita de Jesus é como subir ao monte com ele, contemplar o ardor da sua alma, o desespero do teu espírito, a aflição na sua carne. Ouvi bem e falou assim: olha, minha alma está angustiada. Velai aqui comigo, porque eu vou mais um pouco acima conversar com o meu pai. Velai aqui. Eles sabiam que os momentos estavam se aproximando e que a noite, o frio, o desespero estava sobre o coração de Jesus, que Jesus estava angustiado pelo cálice que ele haveria de tomar. E ao chegar no monte, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A Bíblia diz que no momento em que
ele suava frio. Dos seus poros, ao invés de sair suor, saíam gotas de sangue, mediante a uma enfermidade que é ocasionada pela pressão na alma, na carne. Assim estava a alma de Jesus. E ele volta daquela maneira, e quando encontra os discípulos, eles estavam dormindo. E justamente ali onde passavam os guardas, que andavam a todo vapor, querendo a todo preço agarrar Jesus e entregar Jesus às autoridades. Então Jesus fala: olha, vocês não podem velar comigo um instante sequer, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca e o espírito está pronto. Paulo, ele se lamenta pela fraqueza da carne que ele tinha. Ele diz que, segundo o homem interior que ele era, ele tinha prazer na lei de Deus, mas via em seus membros uma lei que batalhava contra a lei do seu entendimento, prendendo debaixo da lei do pecado, dizendo: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todavia dou graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim, com o meu entendimento, estou preso à lei de Deus, mas com a carne estou preso ao pecado. Então, a nossa carne, ela tem uma diretriz, ela tem uma direção. E como fazer? Doutriná-la, policiá-la, acalmá-la, fazer florar o Espírito Santo, fazer florar o Espírito em nossas vidas. É rejeitar as propostas, fugir das tentações. Tiago 1,12: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Então a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu morresse por aqui, se eu parasse por aqui, eu justificaria todo mundo que está em Cristo. Mas ele procura ser um pouco mais contundente. Ele diz assim: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tem muitas pessoas por aí que tem nome de que vive, mas está morto no sono da indolência. Tem pessoas que só têm nome de que vivem, mas estão mortos para a obra de Deus. Vive segundo as suas vontades, os seus prazeres, e se detém para o que é correto, para o que é justo, para a justiça de Deus. Então a gente tem que fazer uma virada. A gente tem que virar esse percurso. A gente tem que apelar para irmãos. Em rápidas palavras, nós estamos atravessando dias difíceis. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo já se aproxima desse século. Nós estamos guerreando contra a nossa própria carne. O fato de estarmos vivendo na graça não quer dizer que o favor imerecido de Deus vai te justificar de todas as suas infrações. Paulo fala que onde habitou o pecado, superabundou graça, mas não façamos disso um trampolim para estarmos em pecado. Então, voltando, quando Jesus disse da outra face, é uma face branda. Ele não virou a face esquerda ao tomar um tapa na face direita. Não. Ele olha para os seus algozes e mais uma vez reprova as palavras de Washington em termos de ação e reação. Nem tudo, muito pelo contrário. Às vezes você pode surpreender o seu inimigo com a sua ação humilde e simples, a sua ação leve e movida pelo Espírito Santo.
quando você for agredido, você não precisa agredir novamente. É claro, para isso você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Quando você for afligido, você não precisa afligir novamente. Torna a dizer, basta você ter o Espírito Santo na tua vida. E você vai fazer a diferença que diz o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Diferença é algo que pouco se vê nos dias de hoje. Está difícil diferenciar entre aquele que professa a fé em Cristo Jesus e aquele que professa uma fé nesse mundo secular, natural. Porque, infelizmente, a conduta é praticamente a mesma, as ações são as mesmas, as palavras são as mesmas. E o interessante, o pior ainda, irmão, é que o cristão não vigia nem com suas palavras. O que tem de crente por aí que xinga palavrão. É interessante de que eu vou fazer uma pergunta básica. Aliás, eu não vou reforçar essa questão. A gente se pergunta, interessante de que já vi muitas pessoas perguntar. Antigamente Deus ressuscitava, fazia isso e acontecia, os discípulos saíam. Há quem diz, não, mas isso era só para os discípulos. É porque os discípulos tinham vida com Deus. Os discípulos viviam para Deus. Os discípulos viviam para o Evangelho, viviam para a justiça divina. A palavra de Deus estava entranhada na sua vida. Eles sabiam que o que eles queriam e precisavam era realmente implantar o reino de Deus na face da terra. Eles viajavam, iam de fio a pavio, iam a todos os lugares pregando o Evangelho, mudando as pessoas. Então, o Evangelho era tão forte, a sua essência era tão eficaz, que não tinha como Deus negar um pedido em meio a uma oração de um discípulo que dobrava o seu joelho para fazer um desafio entre os céus e a terra, onde Deus tinha que manifestar a sua glória e o seu poder mediante um pedido desafiador, mediante alguém que precisava enxergar, alguém que havia perdido um braço, alguém que acabara de morrer. Quando eles abriam a sua boca, dobravam o seu joelho, Deus não poderia dizer ao contrário, porque eles viviam para o reino e Deus não tinha como não viver para ele. E como é que acontece nos dias de hoje? Vivemos para Deus, vivemos para o reino, vivemos para a justiça, implantamos o amor de Deus aqui na terra, pregamos a sua palavra. O que é que estamos fazendo durante todo o tempo da nossa vida? Mandando piadas pela internet, mandando piadas pelo Facebook, mandando piadas na televisão. Aleluia! O que é que nós estamos fazendo para fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve? O que é que nós estamos fazendo para fazer a diferença? Talvez seja essa a resposta que a gente procura, né? Por que Deus fazia e hoje Deus não faz? É porque antigamente Deus era convidado para fazer e hoje Ele não é. As pessoas oravam e pediam a Deus, mas tinham vida com Deus. Quem sabe se a gente mudar esse quadro, né? Deus muda também o dele. A gente muda a nossa relação com Deus e Ele muda a relação dele com a gente. Ser crente não é fácil, confesso para os irmãos, principalmente nos dias de hoje. Ser crente não é fácil. É porque é algo muito grandioso, algo muito extraordinário que está em jogo, é a sua salvação. E o inimigo da tua alma não quer que você se salve de maneira nenhuma. Só que na nossa vida ele está derrotado. Nas nossas vidas Satanás está derrotado. Ele não pode contra a gente. Amém? Quantos creem assim diz amém? Amém. Quantos não creem diz não amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus.